Bem-vindos mais uma vez ao canal da Estreca Advocacia. Hoje eu gostaria de abordar algumas dicas sobre a Lei 13.786, de 27 de dezembro de 2018, que é a lei que regulamenta os distratos e as resoluções dos contratos por inadimplemento de imóveis. A primeira dica que eu deixo: é muito importante a pessoa, ao adquirir qualquer bem imóvel, que no contrato esteja especificado de forma muito clara quais são ou quais serão as consequências de uma eventual resolução, de uma eventual desistência da aquisição de um bem imóvel. Isso aí é o que determina e o que rege a nova lei do distrato, que seja esclarecido, que o cliente, que o adquirente do imóvel tenha consciência das consequências da desistência da aquisição e da compra de um imóvel. Inclusive, no contrato, as partes deverão assinar, ao lado da cláusula, a ciência das consequências de uma eventual devolução do imóvel, de um eventual distrato, de uma eventual resolução, inclusive também por inadimplemento deste bem imóvel. Uma outra dica muito importante que eu gostaria de deixar para aqueles que pretendem adquirir ainda um bem imóvel, quer seja na planta, um imóvel construído ou até mesmo um terreno não edificado, é muito importante que seja observada uma taxa de fruição que é colocada nos contratos. Normalmente, essa taxa de fruição gira em torno de 0,5% do valor do bem. Então, é importante que se analise muito bem essa taxa de fruição. Inclusive, eu sugiro que seja sempre negociada essa taxa para baixo, porque é uma taxa que, quando ela recai numa eventual resolução contratual por inadimplemento, ela compromete muito a devolução dos valores que já foram pagos. Essa taxa de fruição não é nada mais nada menos que uma taxa de locação, uma taxa de aluguel. Para aqueles que pretendem adquirir um terreno e não edificá-lo, pretendem adquirir somente sem fazer nenhuma edificação, eu sugiro que esta taxa de fruição que normalmente os vendedores colocam nos contratos seja colocado ali que essa taxa só terá validade contratual a partir do momento em que houver edificações nesse terreno. Em não havendo edificações, não há por que permanecer, não há por que ter validade essa taxa de fruição de 0,5%. É muito importante o cuidado com este ponto que faz parte das cláusulas contratuais, porque, como digo, numa eventual resolução por inadimplemento, num eventual distrato deste imóvel, essa taxa recai sobre os valores já pagos e poderá comprometer muito o direito à devolução dos valores em que o adquirente já pagou. Então é muito importante que o comprador esteja atento, principalmente na questão da taxa de fruição, que é a taxa de locação. Uma última dica que eu gostaria de deixar para aqueles adquirentes que já possuem o imóvel, já compraram, principalmente terrenos não edificados, eu sugiro que antes do adquirente entrar na justiça para fazer aí um distrato ou uma resolução judicial, que
o adquirente tente fazer um acordo com o vendedor do imóvel. E um acordo não menos do que 50% dos valores pagos. Se não houver um acordo nesses parâmetros de 50% da devolução dos valores pagos, então eu sugiro que seja ajuizada uma ação para que haja uma rescisão contratual e então, através de uma ação judicial, o adquirente então terá o direito de reaver o máximo possível daquilo que pagou. A nova lei hoje fala em 25%, até 25%. O vendedor pode reter dos valores pagos e a diferença então seria devolvida ao adquirente, descontados também todos os impostos e demais encargos que tenham havido aí que tenham recaído sobre o imóvel. Mas é sempre muito importante que ao adquirir um imóvel ou ao se desfazer do imóvel, o adquirente sempre esteja acompanhado de um advogado para que ele esclareça riscos, os ônus, riscos daquilo que o adquirente pretende fazer com o imóvel. É sempre bom ter a participação de um advogado para analisar o contrato, fazer o contrato juntamente com a empresa, com o fornecedor, com o vendedor do imóvel, acompanhar as cláusulas, sugerir cláusulas que possam, digamos, ser muito leoninas, que seja discutido para que sejam suavizadas, não sejam colocadas no contrato. E quando houver a desistência também, o adquirente possa estar acompanhado de um advogado para fazer essa desistência da maneira menos prejudicial possível, porque ocorre muito isso. Muitas vezes as pessoas desistem das suas aquisições e devolvem com um prejuízo muito grande, porque não analisaram o contrato inicialmente já não foi um bom contrato, e na hora então da desistência recai um prejuízo muito grande ao adquirente. Então são dicas que eu gostaria de deixar aqui a todos os nossos clientes, todos aqueles que têm interesse nessa matéria, aqueles que pretendem adquirir imóveis, aqueles que já adquiriram e porventura queiram se desfazer, queiram rescindir os contratos. Então é sempre importante obter o auxílio, a ajuda de um profissional, de um advogado da área imobiliária. Então são essas as dicas que eu gostaria de deixar hoje a todos os nossos clientes. E no próximo vídeo então traremos mais assuntos referentes à área imobiliária.